Sejam bem-vindos a mais um Zoom na Bolsa. Esta semana vamos falar de uma empresa chamada Disney. Mas antes de começar a análise, gostava de falar convosco porque vamos tentar fazer a análise de maneira diferente. Até agora temos sido só nós a falar e apareciam algumas imagens aqui na tela, mas agora vamos querer mostrar mais um bocado sobre o que estamos a falar e vamos começar a meter slides. Agora no início vai ser um bocado mais confuso para nós, também para vós, mas depois mais para a frente já estamos mais habituados e vai ser uma apresentação melhor. Por isso, espero que corra bem, espero que vocês gostem e vamos começar a análise. A empresa que vamos falar hoje é uma empresa chamada Walt Disney. Acho que toda a gente conhece, é um dos maiores conglomerados do mundo em termos de entretenimento, com negócios que vão desde estudos ao cinema, a canais de televisão, a parques temáticos e a plataformas de streaming, por exemplo a Disney, a ESPN. Nos últimos anos, a empresa passou de uma fase de transição de um modo concentrado principalmente em televisão para um modo mais direcionado para o online, para o streaming, para os parques de diversões. Tem tentado mudar o seu foco para tentar se adaptar aos dias de hoje. Entrando numa fase mais agora do mercado, podemos ver que as tendências nos últimos anos, o preço tem andado entre os 100 e os 125 dólares. Houve uma pequena volatilidade no momento que lançaram os resultados, mas foi algo que a empresa conseguiu recuperar, como podem ver no gráfico do último ano. Os maus resultados por causa da pandemia acabam por se traduzir naquela queda depois de 2021. E neste momento encontramos numa fase de indecisão, à espera que novas informações possam ajudar para ver para que lado é que a empresa vai. Vamos agora entrar numa fase mais de detalhes operacionais dentro do negócio, uma fase em que vamos mostrar os resultados e cada setor, cada bloco dentro da empresa, que a Disney gosta muito de dividir as receitas e os lucros por cada bloco. Podemos ver que em termos gerais as receitas foram cerca de 94,4 bilhões de euros, um earnings per share de 5,93 e um free cash flow, que é o fluxo de caixa livre, de cerca de 10 bilhões de dólares. Os números são bons, podemos ver que o entretenimento acaba por ser a maior fatia dentro da empresa, inclui marcas como a Marvel, a Pixar, a 20th Century, a Disney Plus, é onde tem a maior fatia das receitas, cerca de 45%. Podemos ver também que os esportes, apesar de ter uma receita estável, continua a gerar receitas e assinaturas e principalmente em publicidade, à frente de alguns riscos por causa da queda de audiências, mas tem tido uma posição forte no mercado e os direitos esportivos acabam por prender as pessoas. Neste momento temos as parques e as experiências têm sido uma máquina de lucros da Disney, que representa cerca de 38,3% das receitas totais, tem tido uma forte recuperação pós-pandemia e, de modo muito simples, acaba por ter novas atrações que têm atraído mais pessoas, que têm gerado um forte fluxo de caixa. De um modo geral, o bloco maior acaba por ser o entertainment, depois o bloco acaba por subir mais, são os parques, cruzeiros, os hotéis, são um dos maiores geradores de lucros operacional entre a empresa. É preciso muito dinheiro para investir neste tipo de ativos, mas acaba por ser ativos que conseguem gerar uma forte geração de caixa devido às entradas e ao que as pessoas consomem lá dentro. Entrando agora para uma parte mais de rácios do mercado e como é que a empresa está a se aportar em termos de números, podemos ver que um PE de 15,20, o mercado acaba por pagar um múltiplo moderado por causa dos lucros. Não há uma avaliação muito alta como empresas de crescimento. Tem um PB de cerca de 1,7 duas vezes, reflexo ativos intangíveis da empresa, capital acaba por ser intensivo, os parques, as experiências. Um EBITDA que 10 ou 11% é um múltiplo muito razoável, um preço por free cash flow de 18, 20 vezes, mostra que o mercado está a pagar cerca de 18, 20 vezes pelo fluxo de caixa anual, um dividendo dele de 1,45, apesar de não ser uma empresa que paga muitos dividendos, é uma empresa famosa por pagar dividendos, é uma empresa que tem um dividendo de 1,5 por ação, no momento em que nós estamos com o preço que estamos a ver neste momento, que é nos 110 dólares, 1,45% de yield já é alguma coisa. Podemos ver que tem um beta de 1,5. O que é o beta? O beta é um múltiplo que mede o risco ou a volatilidade do preço das ações, sendo que o 1 é o valor justo. O 1,5 mostra um pouco mais de volatilidade em relação ao mercado, mas mesmo assim abaixo de valores das empresas que são concorrentes da Disney. O débito equity é a dívida que tem em relação aos ativos. 40 a 50% não é um múltiplo muito alto. A dívida acaba por ser, em termos absolutos, uma dívida alta,
mas está bem controlada com os ativos que a empresa tem. Também vamos ver isso já a seguir mais à frente. Antes quero falar sobre o SWOT, quero falar entre as forças e as fraquezas da empresa. Dentro das forças, a marca e o portfólio acabam por ser uma grande força dentro da empresa. Marcas como a Marvel, como a Star Wars, como a Pixar, que tem muita gente que são fãs dessas marcas, acaba por ser uma grande força dentro da empresa. Os parques acabam por ser, como já falámos, as maiores fontes de lucro operacional dentro da empresa e com margens muito fortes, por isso acaba por ser uma das forças dentro da empresa. E um streaming que, apesar de há uns anos ter mostrado muita volatilidade, neste momento acaba por estar mais rentável e mais estável. Vá. Em relação às fraquezas, a exposição a negócios lineares e a negócios que acabam por ter, por exemplo, um ano em que a empresa não consiga fazer ou lançar filmes que acabam por ser êxitos, acaba por ter menos, a volatilidade das receitas acaba por ser muito grande. Anos de crise as pessoas irem aos parques, anos que os filmes que saem não são filmes que as pessoas queiram ver. Acaba por ser umas receitas muito voláteis por causa disso. A dívida, em termos absolutos, é muito elevada, em termos de em relação aos ativos, não, mas em termos absolutos é muito elevada e a empresa tem que ter cuidado com essa dívida. E um dividendo yield, como falei, a empresa não é conhecida por ser uma empresa que paga dividendos, mas é um dividendo yield que acaba por ser baixo, 1,45, e não foi estável. Vamos também mostrar isso mais à frente. Em relação às suas dívidas, como disse ao bocado que prometi que íamos falar sobre a dívida, não pesa muito nas contas, a dívida brutal é de cerca de 40 a 48 bilhões de dólares. Em alguns sítios mostra 40, 41, 42, aqui mostra-me 48. Por isso a dívida está entre os 40 e 48 bilhões de dólares. Em termos de débito equity, como falei há bocado, 40 a 50 vezes, uma alavancagem que acaba por ser moderada por um grupo que tem um elevado free cash flow. A Disney acaba por gerar 10 bilhões de fluxo de caixa em 2025, só isso acaba por pagar quase 25% da dívida que tem bruta. Por isso é uma dívida que acaba por ser controlada. Em valores absolutos é uma dívida muito alta, mas em valores de débito equity, que acho que é mais importante vermos, é uma dívida que acaba completamente controlada. Em relação ao dividendo, houve uma altura que o dividendo foi suspenso e o mercado não gosta muito disso. O dividendo foi suspenso em 2021 ou em 2020, mais ou menos, foi em 2020 que o dividendo foi suspenso por causa da pandemia. O fluxo de caixa diminuiu, a empresa viu-se obrigada a parar de dar dividendos e o mercado não gostou. É uma medida que é positiva para a empresa, mas o mercado nunca gosta que o dividendo acabe. Houve ali 2 ou 3 anos que o dividendo não foi pago e agora voltou a ser pago. Não nos valores que estava antigamente, mas voltou a ser pago, vai continuar a ser pago aos bocadinhos e vai tentar chegar aos valores que estava, muito provavelmente vai. Um rácio de pagamentos, como podemos ver aqui, de 14%, não é um rácio muito alto. Os rendimentos são poucos, que é 1,45, mas também está numa fase de voltar a pagar os dividendos. Apesar de não ser uma empresa conhecida para dividendos, é uma empresa que está a pagar os seus dividendos e tem expectativas de crescer, graças ao. Podemos ver que o payout não é muito alto, por isso ainda tem margem para poder crescer. Vamos agora falar sobre riscos e oportunidades. Fizemos aqui um gráfico todo muito bonitinho, uma espécie de linha. Espero que gostem, quero que digam também nos comentários se gostam deste novo estilo de vídeo que estamos a falar. Sei que não estamos a mostrar muito a câmera, sei que não estamos a mostrar muito a nossa cara, estamos também a habituar-nos a fazer isto. Espero que gostem, acho que está mais interativo, mais intuitivo. Também digam nos comentários se gostam ou não. Dentro das principais oportunidades dentro da empresa. A primeira oportunidade é o streaming. Se a margem da TC continuar a melhorar, o impacto for positivo, significa uma maior valuation para a empresa. O que é que isto quer dizer? O streaming, neste momento, a maior preocupação dentro do streaming é a concorrência. Mas o streaming, houve uma fase que houve muita volatilidade dentro do streaming, mas neste momento está a ter subscritores crescentes e está a conseguir cativar e prender os subscritores que tem. Outras principais oportunidades são os parques e experiências. Os parques são uma forte geração de caixa, como já disse isto no vídeo, 2 ou 3 vezes. E é um potencial de expansão que acaba por ser internacional. Neste momento que eu saiba, tem 2 parques, em Paris e em Orlando. E eles querem fazer mais, não sei bem onde, mas eles estão a pensar fazer mais.
E em Cruzeiros também já estou a pensar em fazer 3 ou 4, também não quero estar a certeza, mas são sempre sítios que as pessoas querem ir, as crianças querem ir. Eu próprio tenho 27 anos e gostava de um dia ir à Disney, levar os meus filhos à Disney, por isso vai ter sempre pessoas a querer ir, uma forte geração de caixa e sempre uma marca forte dentro da empresa. Outra coisa que influencia também muito dentro das principais oportunidades dentro desta empresa é como é uma marca tão forte como a Disney, o merchandising vai sempre ser uma das oportunidades desta empresa. A venda de bonecos, a venda de camisolas, a venda de direitos. A marca é tão forte que acaba por ter uma grande base de fãs e de pessoas que gostam da empresa. E outra coisa que podemos falar dentro das principais oportunidades é o retorno aos acionistas. Apesar do dividendo não ser muito alto, como eu disse, a empresa também acaba por pagar para fazer recompras de ações, somando os dividendos às recompras de ações, acaba por suportar o preço da ação e aumentar o earnings per share. Dentro dos riscos, também fizemos aqui um gráfico todo bonitinho. Dentro dos riscos, a volatilidade, como já falei, a volatilidade dos canais, do que é que está a mostrar para as pessoas, dos filmes que saem, dos desenhos que saem, acaba por ser muito volátil, depende muito do ano em que estamos a falar. O declínio das receitas e da publicidade, principalmente nos canais de esporte, eles têm que conseguir arranjar uma maneira de a publicidade na ESPN, como a ESPN está a perder pessoas que estão a ver e a subscrever, acaba por pagar menos de publicidade e isto acaba por ser uma bola de neve, tem que conseguir arranjar uma maneira de prender mais as pessoas a esse canal de streaming. Em relação à dívida, meti aqui a dívida, apesar de se achar que a dívida está controlada, é uma dívida muito elevada em valores absolutos, 40 a 48 bilhões de dólares é muito dinheiro, apesar de um payout ratio de estar muito estável, muito baixo, uma das coisas que tem de ter muita atenção, porque para subir a dívida com os parques, com os cruzeiros, pá, com novos filmes, com a produção de novos filmes, gera muito dinheiro, mexe muito dinheiro, e para aumentar a dívida é no instante uma empresa como estas. Por isso, o controle da dívida nesta empresa é sempre algum risco que uma pessoa tem que ver quando olhamos para empresas, principalmente empresas como a Disney e de streaming. A outra principal risco que eu vejo, para mim é o pior, uma das razões porque eu não invisto nesta empresa, que é a concorrência em streaming. O que é que eu vou dizer? Tenho empresas como a HBO, a Amazon, a Prime, a Disney Plus, a Netflix, são empresas de streaming que estão todas a concorrer pelo mesmo peixe. O que é que isto quer dizer? As margens acabam por ser, quando há muita concorrência, as margens acabam por ser sempre as mais afetadas, tanto a margem de lucro, como a margem das receitas, a margem de lucro operacional. Essas margens todas que tu conheces acabam por ser as mais afetadas e fazendo com que haja muita concorrência, as empresas acabam por fazer promoções, baixar os lucros de propósito para cativar as pessoas a ficar dentro da empresa. Por isso é que eu acho que um dos maiores riscos dentro da empresa é mesmo a concorrência. E é uma das razões que eu não invisto nesta empresa, sinceramente. Em conclusão, a minha visão é uma visão mais neutra para o positivo. A Disney mostrou uma recuperação financeira clara em 2025, um earnings per share ajustado e um free cash flow robusto, como já vimos. Os parques acabam por ser um motor de lucros e o streaming acaba por se tornar rentável, o que é essencial para a narrativa do médio prazo. A avaliação acaba por ser justa face ao perfil que a empresa tem neste momento. Os riscos, como o box office, a publicidade, a dívida, podem causar volatilidade no preço, por isso é preciso sempre uma postura um bocado mais cautelosa. Não é um aconselhamento financeiro, não quero aconselhar alguém a investir ou não investir, estou a mostrar a minha visão, estou a mostrar a empresa, estou a mostrar um bocado da análise daquela que nós fazemos quando queremos investir numa empresa, mas como já disse, acho que é uma empresa um bocado arriscada para o momento em que estamos, principalmente devido à concorrência. Agora cada um faz a sua análise, cada um vê se gosta ou se não gosta da empresa e vemos um novo Zoom na bolsa. Deixem embaixo nos comentários empresas que vocês gostavam sem que nós víssemos, empresas, ETFs, tudo aquilo que vocês gostassem que uma pessoa desse uma olhada diferente. Muito obrigado, continuação e até uma próxima.